Olá, sou Rosimeire Zucarelli, trabalho na Controladoria Geral da União, CGU. Esse projeto está sendo construído pela CGU com muito carinho. O objetivo desse projeto é juntar controle social e CGU, unir forças para juntos cuidarmos do patrimônio público, do bem público. Então, esse projeto foi construído para você, que também deseja uma sociedade melhor, que também deseja que a gestão pública entregue produtos cada vez de melhor qualidade. Nós iniciamos essa primeira ação, essa primeira live, com esse provérbio: sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. É um provérbio africano que diz uma grande verdade. Quando nós queremos terminar rápido, fazer uma tarefa, entregar um produto, a gente sempre acha mais fácil fazer sozinho. A gente já tem as metas, senta, faz aquilo, estuda sozinho e entrega o produto. Mas será que esse produto é de qualidade mesmo, né? Até que ponto ele não seria melhor se eu trouxesse outras pessoas para também falarem, darem a sua opinião e colaborarem para a produção de algo melhor? O provérbio diz isso. Quando a gente junta, une forças e vai ouvir novas pessoas, o trabalho em equipe, ele sempre traz um produto mais rico, com a percepção de mais pessoas. Então, a probabilidade desse produto ser melhor é bem grande. Mas não é fácil trabalhar em conjunto, é difícil. Nós temos que tentar encontrar linguagens em comum, né? Aprender a se comunicar. Temos que tentar respeitar os papéis que cada um exerce, mas considerando o papel de cada um e cada um considerando o papel de todos. Isso é difícil, não é fácil. Nós vamos tentar construir com esse projeto. O importante é a gente ter essa percepção que cada cidadão, cada conselheiro, cada servidor público, cada agente de controle é uma pequena parte de um todo que pode e deve se unir para promover mudanças. A CGU convida você a se perceber como ator da ação pública, reconhecendo que um gesto, por menor que pareça, pode impulsionar a transformação. A CGU é uma instituição bastante robusta. Ela atua em todo o território nacional. Nós temos em cada capital uma sede e temos lá em Brasília uma estrutura bastante robusta. Dentro da CGU nós temos várias secretarias que trabalham no combate à corrupção, que trabalham na construção de integridade, que trabalham também no fomento ao controle social. Cada ano, a CGU reconhece ainda mais a importância da participação ativa dos cidadãos e principalmente dos conselhos de políticas públicas. Para que eles atuem, é muito importante que os conselhos atuem na construção da ação pública, na execução também, no acompanhamento, no monitoramento das políticas públicas. A gente reconhece isso. A gente reconhece a importância do trabalho em parceria. Existem muitas instituições de controle, instituições públicas de controle. Não é só a CGU, tem as controladorias estaduais, as controladorias municipais, tem a Polícia Federal, tem os órgãos externos, né? O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Poder Judiciário. Nós temos várias instituições públicas que atuam na fiscalização, atuam no controle. Fazemos parcerias com todas essas instituições para a gente conseguir resultados melhores, né? Otimizar o nosso trabalho. Mas nós temos também a parceria com o controle social e de forma muito especial nós queremos atuar mais na parceria com os conselhos de políticas públicas. Os conselhos de políticas públicas, eles podem nos ajudar principalmente na avaliação dos impactos das políticas públicas na vida das pessoas. O conselheiro municipal, estadual, federal, mais o municipal ainda, ele está diretamente ligado ao cidadão. O trabalho dele como ponte entre a comunidade, as necessidades locais
E a gestão é extremamente importante. Então, vamos fazer parceria sim. E esse projeto que é isso, atuar em parceria, criar um modelo de ação para a gente executar junto CGU, junto com os conselhos de política públicas e junto com os cidadãos que não são conselheiros, mas também podem atuar. Isso é controle social. Então, o que é o controle social? É a forma pela qual a sociedade participa do acompanhamento, da fiscalização e avaliação da gestão pública. O controle social também participa até na elaboração da política pública. Isso é controle social. É o cidadão como agente ativo na construção de políticas públicas que atendam de fato às necessidades da população. O conselheiro ele está mais próximo do cidadão, é mais fácil ele perceber as necessidades do cidadão e levar até a gestão pública. Esse é um grande papel dos conselheiros. O cidadão pode fazer isso também. O controle social ele pode ser exercido de forma individual ou de forma coletiva. A forma individual traz o seu resultado e é muito bem-vindo, mas a forma coletiva tende a trazer um resultado que acaba estendendo para mais pessoas. É por isso que a gente está, de uma certa forma, privilegiando os conselhos. Mas afinal, o que são os conselhos, né? Os conselhos de política pública são espaços institucionais de participação social. O conselheiro ele deve estimular a escuta e o diálogo com a comunidade, atuando como ponte entre a população e o Estado, a população e a gestão pública. Assim, os conselheiros fortalecem a democracia, eles trazem a voz da comunidade, ampliam a legitimidade das decisões públicas. O gestor que escuta o conselho, ele está escutando também a população. Quanto mais a gente conseguir ouvir as necessidades, ouvir as sugestões da população, melhor será a gestão pública. Com certeza, ele vai ter mais probabilidade de atender as necessidades de forma mais concreta, atender as necessidades da população. Os conselhos, eles também têm legitimidade. Eles são instâncias criadas por lei ou por decreto. E eles também possuem seu regimento interno próprio. Cada conselho tem o seu regimento interno. Esse regimento interno ele é elaborado pelos próprios conselheiros daquele conselho. Eles ditam as normas, as regras, definem como o conselho vai funcionar. Periodicidade de reuniões, formas de reunião, como que vai ser a votação, como vai ser a escolha da mesa diretora e outras normas. É extremamente importante que a gente tenha essa organização para a gente trazer essa legitimidade para o conselho. O regimento interno ele deve ser revisitado. Tem que ser um documento dinâmico. Ele é revisitado pelos próprios conselheiros. Então, a primeira coisa que um conselheiro novo, ele acabou de ser eleito conselheiro daquele conselho de políticas públicas, o que ele deve fazer? Conhecer o seu regimento interno. Discutir, propor revisão, atualização, porque as regras têm que estar claras, têm que estar atualizadas, né? Para que permita, para possibilitar uma participação efetiva de todos. Vamos falar agora sobre o objeto do controle. Então, o que será que o controle deve olhar? O que será que o controle pode olhar? O que será que o controle deve cuidar? Bom, esse termo objeto de controle, ele é muito usado na auditoria. A auditoria usa isso, cada ação de controle, a gente fala, e qual será o objeto de controle? Também o conselheiro pode usar. Ele significa assim, qual será o seu foco? O que realmente você vai olhar? Né? Esse é o significado. E aí a gente tem duas perguntas. O que o conselho pode olhar? Bem, o conselho, qualquer conselho, como controle social, ele pode olhar qualquer ação pública. Ele tem acesso, como cidadão é dono da ação pública, né? É dono do bem público, ele é o verdadeiro cliente da gestão pública e ele deve até olhar, né? Então ele pode sim olhar e cuidar de tudo.
Mas cada conselho, ele foi instituído, então a gente viu que é um espaço instituído para isso, né? Instituído com um tema a ser trabalhado. Então, espera-se que cada conselho assuma essa tarefa de olhar para os temas relativos a ele. Então, assim, cada conselho deve acompanhar as ações públicas da política que ele representa. O Conselho de Educação, ele tem que olhar as ações voltadas à educação, conectadas com a educação, o de saúde, conectadas com a saúde, de assistência social, da assistência social, e assim por diante. Cada conselho vai cuidar das ações da sua pasta, né? Daquela política pública que ele representa. O termo cuidar nos traz uma reflexão sobre por que realmente eu faço o controle social, por que de uma ação de controle. E a gente tem que sempre lembrar que o maior porquê, o maior objetivo de uma ação de controle é fazer com que aquela política pública alcance o seu objetivo, fazer com que aquela ação pública resolva o problema que originou a ação pública. Então, que tenha efetividade, que seja útil à comunidade. Toda ação pública, ela originou de uma necessidade da sociedade, diretamente ligada à sociedade ou indiretamente, mas ela surgiu de uma necessidade ligada ao interesse público, ligada à sociedade. Qual é essa necessidade? Bolou-se uma ação para atender a essa necessidade, ainda que parcialmente. Então, eu preciso identificar qual é essa necessidade que está vinculada a cada ação. E aí, eu devo cuidar para que isso aconteça. Então, uma boa ação de controle, ela não deve ir buscar erros e fomentar a responsabilização de quem fez errado. Isso até acontece, né? No meio do processo, muitas vezes isso acontece, mas não pode ser nem o primeiro nem o principal objetivo. O principal objetivo vai ser sempre cuidar para que a sociedade seja realmente beneficiada. Então, quanto mais rápido eu interagir com o gestor, contando para ele o que eu vi que pode dar errado, para que ele tome providência e corrija, melhor. Esse é o meu papel. Eu interagir com todos os atores envolvidos naquela execução e buscar que todos trabalhem juntos para um resultado mais adequado. Então, esse é o verdadeiro papel, o verdadeiro objetivo de uma ação de controle, seja da institucional, seja social, tá? Bom, então cada conselho vai cuidar da sua política. No entanto, existem algumas políticas que são transversais. Olha alguns exemplos. Igualdade racial. Qual é o conselho que vai cuidar da igualdade racial? Bom, nós temos o conselho ali da igualdade racial, então de certo é ele. Bom, com certeza ele cuidará. Mas todos os outros conselhos também têm que ter ações voltadas para isso. Afinal de contas, é um problema em todo o país, está em todas as áreas. Tem ações de cada área para ser feita para que a gente vença esse problema, né? Ou para que a gente enfrente esse problema realmente. Combate à corrupção. Todo mundo tem que olhar também. O que tem dentro da educação, dentro daquela ação, de medidas preventivas para que não haja corrupção, para que não haja conduta antiética? Então, a educação vai olhar, a saúde vai olhar, a juventude vai olhar, a igualdade racial vai olhar e todos irão olhar. O tema juventude tem que estar presente em todos os conselhos. O tema idosos tem que estar presente em todos os conselhos. Então, são temas transversais, que mesmo quando tem um conselho cuidando daquilo, esse conselho ele vai cuidar com mais atenção, ter um olhar mais atento, mas ele vai interagir com todos os outros conselhos, porque afinal é um tema transversal. Então, é muito importante que tenha trabalhos em parceria, que os conselhos se comuniquem, porque não são só os temas transversais. Cada conselho, cada tema afeta o outro também. Então, por que não construir soluções conjuntas, um trabalho conjunto? É muito mais eficiente. São muitas ações para o conselho olhar. Mesmo que a gente pegue
por exemplo, o Conselho de Saúde. Ele pega o plano municipal daquele ano, né, de saúde. Ali já tem um rol de ações. Se o conselho concentrar somente no plano, ainda assim são muitas ações. Se a gente pegar o Plano Nacional Juventude Negra Viva, quantas ações tem lá? Um plano muito complexo, com muitas ações. E assim, qualquer um dos conselhos tem essa grande dificuldade. E aí, eu não consigo olhar tudo. Como é que eu faço? Né? O que realmente eu devo olhar? E aí, o segredo, né? A solução é o planejamento. É muito importante que a gente faça o planejamento. E esse planejamento, ele tem que ser através de critérios. Então, eu elejo alguns critérios e aí eu priorizo. Eu defino quais as ações que eu irei usar, com base nesse critério. Então, por exemplo, um dos critérios que nós podemos usar é o critério de materialidade. O que significa isso? Materialidade está ligada a valor, a quantitativo. Então, eu olho no aquele rol de ações que eu tenho e vou eleger aquelas ações, vou olhar a ação que tem um orçamento muito alto, os maiores orçamentos estão em quais as ações, né? Eu tenho que ter um olhar atento a isso, ela ganha um pontinho lá no critério. Eu também tenho outros critérios, como, por exemplo, quantidade de beneficiários, ou a vulnerabilidade dos beneficiários, tudo isso são critérios que eu vou elegendo e vou marcando ponto ali naquelas ações. E aí eu vou, com base nessa pontuação, eu vou priorizar, eleger as ações que o conselho irá olhar naquele período, em determinado período que você está fazendo o planejamento, né? Lembrando que o planejamento é sempre flexível. Um dos atributos a qualquer planejamento é a flexibilidade. Então, se eu estou executando o planejamento e no decorrer da execução vem uma denúncia ou surge mais informações, eu tenho que novamente considerar essas informações e rever meu planejamento. Será que eu não devo alterar e trazer novas ações aqui? E aí eu não consigo fazer tudo de novo, eu considero os critérios de priorização e elejo quais as ações que eu vou fazer. Mesmo quando a gente elege um objeto, né, como a gente usou esse termo ali no slide anterior, mesmo quando a gente já sabe qual é a ação que a gente vai fazer o controle social ou o controle institucional, ainda assim eu vou olhar o que daquela ação. Nem sempre é possível olhar tudo. Aí, de novo, eu vou criar critérios, buscar os critérios e tentar centralizar a minha ação, não deixar de ver os pontos que são críticos, os pontos que têm, né, o mais importante, os mais importância. Mas eu considero outros fatores também. Eu também posso considerar a facilidade de se ver aquele item. Aquele item tem um valor baixo, não tem uma relevância tão alta, mas é tão fácil olhar, eu vou olhar. Um outro critério que a gente costuma também olhar, né, e considerar é o critério de históricos. Muitas vezes a gente sabe que aquele objeto costuma dar problema em determinados pontos. Ou aquele objeto, aquela ação, aquela outra ação, né, são dois objetos diferentes, eu sei que esse aqui sempre dá muito mais problema, então ele ganha uma pontuação no critério também maior. E na hora de priorizar, pode ser que eu priorize essa ação e essa não. Mesma coisa dentro da ação. Quais os pontos que eu vou olhar? Então, eu uso esses critérios para planejar. Tanto quais as ações que a gente vai olhar naquele período, como o que eu vou olhar em cada ação. Planejamento é muito importante, gente. Sem o planejamento, a gente não consegue atingir o alvo. Aliás, sem o planejamento, muitas vezes a gente não consegue nem saber qual é o nosso alvo. Então, é muito importante que a gente planeje sempre. E todas as vezes que eu tiver muitas ações e poucos recursos, e aí quando a gente fala de recursos, a gente está falando do tempo, da quantidade de pessoas, do acesso a conhecimento, então tudo isso são os recursos que eu possuo. Quando eu tenho pouco recurso, eu tenho que planejar mais ainda, né? Vou ter que priorizar mais ainda.
E aí eu convido vocês a olharem a efetividade da política pública. Não deixe de olhar isso. Então, se eu tiver que escolher só uma coisa para olhar, que eu olhe a efetividade. Mas o que é isso, né? Efetividade. O que significa a efetividade da despesa pública ou da política pública? Efetividade da política pública é a capacidade de a ação governamental alcançar, de forma concreta e mensurável, a eliminação do problema ou da necessidade que motivou a aplicação dos recursos públicos. Então, esse é um conceito de efetividade. O que está querendo dizer aí, né? Em linguagem um pouquinho mais simples. A gente não falou que toda ação pública tem por causa, ela é originada de uma necessidade, de um problema da sociedade? Então, a efetividade é essa conexão. A ação pública está resolvendo aquele problema ou está tratando aquele problema? Porque às vezes a gente não consegue resolver, mas a gente enfrenta aquele problema para diminuir os impactos dele. Então, essa ação, ela está conectada, ela tem uma conexão, o nosso alvo é resolver aquele problema, é atender aquela necessidade. Essa ação está atendendo? Isso é fazer o controle da efetividade, quando a gente faz essa pergunta. Vou ver alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil. Olha aí essa imagem. Essa imagem, ela é vista, né? A gente vê essas imagens bem semelhantes em várias cidades brasileiras. O que a gente está vendo? Um monte de lixo na rua aí, né? Atrapalhando até o trânsito. Isso daí não está nada certo. O que eu vou olhar? Eu, conselho, vou olhar isso daí. O que eu olho? Podia olhar o contrato. Vou olhar as cláusulas do contrato, ver se aquele contrato está correto. Vou olhar se a empresa está cumprindo o contrato. E aí lá eu vejo que a empresa, no contrato está escrito que ela tem que passar todo dia. A empresa está passando uma vez só. Entrevistei a população, vi que está passando um dia só. Eu posso também olhar aqui as cláusula por causa do contrato, ver que o contrato foi errado, foi feito errado. O contrato prevê para passar uma vez por semana e devia estar passando 3 vezes a semana, alguma coisa assim. Então tem muita coisa para olhar. Eu posso olhar a licitação. Será que a empresa vencedora deveria ter ganhado mesmo essa licitação, né? Mas se eu tiver dificuldade de olhar tudo, eu posso olhar tudo, inclusive a efetividade. Se eu tiver dificuldade, eu vou olhar a efetividade. Significa eu focar na solução do problema. Para que existe a coleta de lixo? Quais os contratos ou serviço público relacionado a esse cenário aí? Bom, o contrato de coleta de lixo com certeza está relacionado. Então, mas para que ele existe? Para deixar a cidade limpa, né? Para dar destino aos lixos. Então, ele está atingindo o objetivo? Não. Por que será? E aí eu vou atrás da causa, porque eu quero resolver o problema. Aí eu descubro uma série de coisas. Eu posso descobrir, por exemplo, uma coisa bem diferente, é que lá no final dessa rua tem um grande buraco na rua e o caminhão não está conseguindo chegar até aí, por isso ele não está recolhendo o lixo daí. Então veja que nem é problema do contrato, é problema de um outro setor, né? Provavelmente Secretaria de Obras. E aí eu vou tentar resolver esse problema e tentar dizer ao gestor, ajudar o gestor a descobrir maneiras de evitar esse tipo de problema, né? Outro exemplo. Olha esse exemplo aí. As crianças receberam essas mochilas, o poder público comprou a mochila, entregou e tá aí as crianças. A gente vê de cara que a mochila é muito grande para ser carregada pelas crianças. A gente podia de cara dizer assim, não, a descrição do objeto está mal feita, porque descreveram uma mochila que não é adequada ao uso, ao destino, né? Que era para ser dado a mochila, que era para ela ficar ali nas costas das crianças. Mas será que é isso mesmo? Eu não sei se eu não for atrás da efetividade. Então, eu preciso descobrir para que a compra dessa mochila. Qual a ação pública que está por trás? Qual a necessidade que está sendo atendida aí? Uma necessidade, um problema. E aí eu vou atrás. De repente eu descubro a política pública, eu descubro o projeto que gerou a compra dessas mochilas. Eu posso, de repente, descobrir que é uma compra, a mochila entrou num projeto que previa que as crianças tomassem banho de mangueira lá na escola. Ou que elas dormissem na escola, não sei, né? Que tivesse
noite do pijama na escola, e aí a mochila entra para que os adultos levassem a mochila com muda de roupa, com lençolzinho, com toalha, alguma coisa assim. Então veja que o projeto contemplava uma mochila grande para ser possível transportar o que é necessário para o projeto. Então o erro não está aí, o erro está na execução do projeto, essas crianças não deveriam estar levando. Então, sem eu aprofundar e buscar a política pública, para que é aquilo, e buscar informação, eu não vou fazer um bom trabalho, né, como controle social. Eu sempre preciso ir lá e buscar a efetividade, que é isso, buscar o porquê, o motivo, e tentar as causas do suposto problema que está aí, né? Aí eu venho com uma solução, uma proposta de solução, ou informo, né, possíveis soluções, busco do gestor. Um outro exemplo, essa não é uma foto, né? É só uma imagem ilustrativa. Então, a gente está vendo aí o espaço esportivo comunitário, que tem um campo de futebol com grama sintética, tem meia quadra de esporte, tem uma pista de caminhada e um parquinho infantil. Basicamente é isso. O que eu, como conselheiro, vou olhar aí nessa obra, nesse espaço esportivo comunitário? Bom, eu posso olhar o tamanho do campo, eu posso olhar os itens do parquinho, posso olhar a grama sintética, tem muita coisa para olhar aí, então eu posso olhar toda a obra. Mas se eu tiver que escolher, eu tenho que dar prioridade à efetividade. Aí eu tenho que descobrir por que esse espaço esportivo comunitário foi construído, qual é a função, o objetivo dele. Aí, de repente, a gente descobre que é uma ação do Plano Juventude Negra Viva. E que esse plano de juventude negra viva tem a finalidade de enfrentar e reduzir a violência letal e as demais vulnerabilidades sociais decorrentes do racismo que afetam a juventude negra. Agora eu sei para que ele foi feito. E aí eu tenho que criar procedimentos de controle, mecanismos de controle que me possibilita cuidar da efetividade desse espaço. Então, vou fazer uma série de perguntas. Eu vou perguntar isso, perguntando para mim mesmo, né? Será que vai ter segurança? Quem será que vai fazer a gestão? Será que a comunidade sabe desse espaço? Então, tem uma série de perguntas que eu vou incluir no meu procedimento, para ver como é que eu vou fazer o controle, de modo a olhar a efetividade e não olhar somente a obra, né? É importante ver a obra? É importante, mas eu preciso também olhar a efetividade. Isso que é a atenção que a gente tem que dar à efetividade. Bem, vamos falar um pouquinho agora dos instrumentos que estão disponíveis para o cidadão e para os conselheiros para que ele consiga atuar no controle social. Então, a gente sabe que para que o controle social exista, ocorra, a gente precisa de transparência das ações públicas. Se eu não consigo saber nem que obra é aquela, onde ela estará. Às vezes eu vejo uma obra iniciando, eu não sei quem está fazendo a obra, o que será aquilo. E aí eu entro no portal, não consigo encontrar informações nenhuma. Então, sem essas informações, eu não consigo fazer controle social. Uma outra coisa que a gente precisa é do acesso à informação quando não está na internet. Então, eu não tenho essa informação nem na placa, nem na internet. Eu tenho que pedir para alguém. Para quem eu peço? Isso tem acesso? Eu consigo fazer o pedido e receber a resposta? Então, o acesso à informação de forma simples e compreensível também é um requisito obrigatório para que o controle social consiga atuar. E o outro que a gente trouxe aqui é mecanismos de interação entre o conselho, o cidadão e o gestor público. A gente precisa melhorar esse mecanismo cada vez mais. E aí a gente já tem, em termos normativos, a gente já tem direitos e deveres dos cidadãos, dos usuários de serviço público, dos conselheiros e dos gestores públicos. A gente já tem como fazer isso daí em 3 leis que eu trago para vocês conhecerem. Então, essas 3 leis, elas trazem muitos direitos do cidadão e muitos direitos e deveres do gestor público também. É muito importante que a gente conheça essas 3 leis. Elas serão as ferramentas do controle social. A primeira lei é a Lei de Acesso à Informação, é a Lei 12.527.
Ela é de 2011, veja que ela não é novinha, mas muita gente ainda não conhece essa lei. E muita gente conhece, mas nunca pegou realmente para estudar. É muito importante que o cidadão e que os conselheiros estudem essa lei, para saber certinho como é que eu consigo acesso à informação. Ela vai falar sobre isso. Como é que é, quais as obrigações o gestor público tem relativo à transparência. A gente vai falar dela mais detalhadamente. A segunda lei, a 13.460, ela é de 2017, ela é um pouquinho mais nova. E ela se chama Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público. Também conhecida como Lei das Ouvidorias ou Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, né? Então, é a lei que traz os direitos e deveres dos usuários de serviço público. Então, é uma lei muito importante, a gente também tem que conhecer. Ela vai falar muito da interação entre o cidadão, que a gente chama de manifestante, e o gestor público, né? Os agentes da ouvidoria, ou mesmo aqueles prestadores, né, setores responsáveis pela prestação do serviço público. É ela que vai falar sobre isso. A Lei 13.726, ela é de 2018. É a Lei de Desburocratização e Simplificação. Como o próprio nome diz, ela vem tentar simplificar, tornar um pouco mais fácil para o cidadão interagir com o poder público. Vamos dar uma olhadinha na LAI, Lei de Acesso à Informação. Essa lei, ela trata daquelas informações que estão disponíveis lá no portal, que obrigatoriamente tem que estar lá no portal da prefeitura, no portal do estado, no portal da CGU, nos portais de todo o governo, né? De todo o poder público, a gestão pública, os sites. E ela entra em detalhe, fala o que tem que estar lá no portal, como deve ter lá. Esse tipo de transparência a gente chama de transparência ativa, aquela que está disponível lá para qualquer um entrar na internet e pegar. Mas ela também trata da transparência passiva, que é aquela em que o cidadão vai pedir para o gestor e o gestor vai entregar para ele. Então, nem tudo está no portal e nem pode ter. Já pensou, se tiver tudo no portal, a gente não encontra nada. Todas as vezes que tem muita coisa, a gente não consegue enxergar realmente o que a gente quer, né? Então, não dá para estar tudo ali. Um outro ponto também é que muitas informações têm um nível de detalhamento que não interessa muito para o cidadão. Então, já pensou em tudo para o portal? Então, não vale a pena. Por isso, a lei dá essa diferença e cria sempre essa possibilidade do cidadão pedir a informação e do gestor ser obrigado a entregar aquela informação que é pública. Bom, a lei, ela trouxe como regra que a informação pública é pública, né? Que o acesso à informação é a regra. Toda a informação é pública. Se não for, tem que ter uma legislação, um amparo legal dizendo que ela não é pública. Então, a regra é tudo que a gestão pública produz, guarda, tudo é público. É tudo de acesso livre para o cidadão, a não ser aquelas informações que têm fundamentação legal. Daí a própria lei traz algumas situações onde a informação não estará pública. Então, um caso é quando a informação ainda está, um processo ainda está em andamento. Por exemplo, um processo licitatório que ainda não abriu. Eles estão construindo ainda os documentos para abrir a licitação, né? Para que as empresas saibam que haverá uma licitação. Durante esse período que está sendo elaborado, são informações que têm sigilo, a própria lei dá. Mesma coisa o relatório de auditoria. Um relatório de auditoria é público, mas enquanto a gente estiver fazendo a ação de controle, que a gente não concluiu, então, um processo em andamento, ele tem um grau de sigilo. Isso é importante. Ela dá outros, cita outros casos também. Então, ela mesma fundamenta. E ela não anula nenhum sigilo criado por lei. Então, a gente tem ali lei do sigilo bancário, sigilo fiscal, né? Então, tem algumas leis que tratam do sigilo. E esses dados manterão o sigilo porque estão fundamentados em lei. Isso é diferente do que era feito antes. Antes dessa lei, a gente achava que tudo tinha algum sigilo. Será que eu posso passar para o cidadão? E a gente ficava tentando encontrar a fundamentação
para autorizar a gente a publicar aquilo. Hoje é diferente, a gente publica tudo. O que a gente não vai publicar, obrigatoriamente a gente precisa avisar que não será publicado, fundamentado no artigo tal da lei tal, né? Então, inverteu um pouco isso. Outra coisa que a lei traz é o dever do gestor público utilizar a linguagem cidadã. Então, a lei traz isso daí. Isso é um grande desafio para o poder público, né? É difícil a gente falar em linguagem cidadã. A gente vê por esse projeto. A gente está tentando transformar todas essas informações em linguagem cidadã, mas a gente ouve muitas vezes que ainda está muito confuso, ainda está muito complexo, né? E a gente vai melhorando. Então, não é uma tarefa fácil, mas é uma coisa que está na lei e a gente precisa cuidar disso. O mais importante disso é o conselheiro, o cidadão, não ter vergonha de dizer eu não estou entendendo. Porque é o gestor que não está conseguindo transformar em linguagem cidadã. Então, se você não entende, pergunta de novo, pergunta de novo, pergunta de novo, até que um dia você consiga entender. E o gestor vai tentando também transformar numa linguagem cidadã, né? Passando mais informações e assim por diante. Outra inovação da lei, que é muito legal, é que ela trouxe as tipificações do descumprimento da lei e as consequências pelo descumprimento. Então, ela escreveu lá, olha, se o agente público fizer isso, ele está descumprindo a lei e ele vai sofrer determinada penalização. Então, ela colocou isso no corpo da lei, isso é bem legal também. E ela, inclusive, colocou lá, para alguns casos, detenção. Então, colocando a lei num grau de seriedade bem grande, né? A lei traz essa seriedade. Na transparência ativa, ela colocou os conteúdos mínimos obrigatórios de estar no portal de toda a administração pública. Ela colocou também a obrigação da gente disponibilizar dados em formatos abertos. Então, dados abertos. São dados para que a gente não coloque lá, por exemplo, um PDF fechado, uma imagem, e não coloque a versão aberta. Porque o cidadão e o controle social, ele tem que ser capaz de extrair aquela informação do portal e trabalhar e analisar. Então, copiar e colar, filtrar, ou reordenar, ordenar, somar, subtrair. Ele tem que ser capaz de mexer, de analisar, né, aqueles dados. Por isso é importante os dados abertos também. Olha o nível de detalhamento que a lei traz. Aqui eu estou mostrando só alguns pontinhos, tem muito mais, vale a pena vocês conhecerem a lei. Na transparência passiva é o nosso maior ganho. Até essa lei, a gente não tinha nenhuma norma que falasse como é que o cidadão pode pedir uma informação pública e obter aquela resposta. Não existia. A gente já tinha esse direito previsto lá na Constituição de 88. Mas e aí? Como fazer? Qual é o prazo? Quanto tempo o gestor tem para responder? Então, não havia isso. A lei, essa lei nacional, significa que ela é válida para o município, para o estado, para a União, para todos os poderes, né, legislativo, judiciário, executivo, todo mundo tem que obedecer essa lei, toda a administração pública. E aí ela cria a obrigatoriedade de se ter um canal específico para o atendimento. Então, criação do Serviço de Acesso à Informação, SIC. Toda a administração pública tem que ter um SIC, obrigatoriamente imposto por essa lei nacional. Olha que bom. Ela fala do dever do gestor público proteger a identificação do solicitante. Ela veda exigir motivo. Então, não interessa o que o cidadão e o conselheiro vai fazer com aquela informação. A análise é uma informação pública? Então, eu disponibilizo, porque a lei manda que é assim que tem que ser. É informação pública, eu disponibilizo para quem quiser, quem pedir, tá? Sem querer saber o que ele vai fazer com isso. Também ela definiu prazo, 20 dias. Na verdade, ela escreve assim, entrega imediata. Não sendo possível, 20 dias, prorrogável por mais 20 dias, assim que ela coloca. Ela também estabelece instâncias recursais. E aí, cada ente federativo, município, estado, a União, os poderes também, eles têm que regulamentar essas instâncias recursais. Porque se eles não regulamentarem, aí a lei não se aplica. A lei ela é auto-aplicável, ela é aplicada desde o início.
se eles não regulamentam, eles ficam somente com uma instância. Quer dizer, o agente lá do SIC me manda uma resposta a um pedido meu. E aí, ou nem responde, ou ele me manda sem a informação que eu pedi. Eu tenho 10 dias para entrar com recurso. Aí eu entro com recurso para a chefia dele, que se não está regulamentado, no caso do município vai ser o prefeito. Aí eu entro com recurso direto para o prefeito. E aí o prefeito, se ele me negar, eu vou para fora, vou para outras instâncias, né? Mas eu tenho a chance ainda dele passar a informação para mim. No Poder Executivo Federal, nós temos 4 instâncias, sendo que a última é fora da instituição do SIC, né? Diretamente ligada ao SIC. Isso é muito bom, porque a gente começa a falar e cada vez sobe mais, né, em termos de alta gestão, chegar na alta gestão. A gente tem a chance da própria gestão e se adequando à transparência pública, à lei. Então, isso é um procedimento muito bom de ter várias instâncias. Não deu certo, a gente vai para o guardião da lei, que é o Ministério Público, tá? Então, são direitos que a gente tem que conhecer. E agora uma reflexão. Como anda a transparência dos conselhos? Os conselhos, eles não precisam, né? Eles não têm o dever de seguir a lei de acesso à informação. Mas é uma excelente prática eles seguirem. Até porque o trabalho deles fica muito fragilizado quando eles não têm transparência. A transparência dos atos e decisões dos conselhos fortalece o controle social. A comunidade sabendo o que o conselho decidiu. Isso é extremamente importante. Nós não vimos que o conselho ele faz a ponte entre a comunidade, o cidadão e o gestor? Como é que ele vai fazer essa ponte se o gestor, se a comunidade nem sabe quem são os conselheiros? Então eu trago para vocês algumas dicas. Primeiro, promova a ampla divulgação da atuação do conselho. É muito importante a população saber que aquele município tem um conselho, que o conselho faz isso, faz aquilo. Às vezes nem o próprio gestor municipal consegue saber o que o conselho anda fazendo. Então, a gente precisa ampliar essa divulgação. Mesmo o Conselho Estadual, o Conselho Federal, todos os conselhos de políticas públicas precisam divulgar cada vez mais a sua atuação. Definir canais de divulgação, porque para eu ter uma divulgação eficiente, boa, eu preciso definir algumas coisas referentes à divulgação. Quais serão os canais de divulgação que nós vamos usar? O conselho decide isso e, de repente, leva até para o regimento interno dele. Quais são as formas que nós vamos usar de divulgação? E os prazos? Nós vamos atualizar os dados semanalmente, a cada mês? Como é que vai ser isso? Quem serão os responsáveis pela alimentação dos dados? Por dar a publicidade. Se eu não indico quem são os responsáveis, ninguém faz. Então, eu preciso normatizar, regulamentar, levar isso para um documento definindo isso daí. E uma dica também, inclua a data de publicação, de atualização, cada vez que você mexer na data de lá ou que você conferir. Porque às vezes você tem lá o endereço da Casa dos Conselhos, né? Vários municípios têm Casa do Conselho. Aí tá lá no site o endereço. De vez em quando eu entro, né? E aí eu padronizei. Uma vez por mês tem que revisitar as informações do site para ver se estão atualizadas. E aí eu olho lá, legal, tá atualizado. Eu ponho a nova data. Para um terceiro, uma pessoa que olhar, falar, esses dados são super atualizados. Olha, eles olharam isso daqui o mês passado. E eu confio naquele endereço. Se eu olho lá não tem data, como é que eu vou saber se aquele endereço é de 10 anos atrás ou não? Então, incluam a data de publicação ou de atualização no site, ali onde você está divulgando. Outra coisa, divulgue o contato, a identificação e o contato dos conselheiros. É muito difícil a gente fazer contato com os conselheiros, gente. A gente, no máximo, encontra na Secretaria Executiva do Conselho. O resto, a gente não encontra. E se a gente, eu estou falando de CGU, se a CGU não consegue encontrar, como que a comunidade vai encontrar e saber quem são os conselheiros que ela pode falar? Então, precisamos divulgar mais a identificação e os contatos dos conselheiros. Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser um telefone de determinado setor, tudo bem, mas que seja uma maneira de contactar aquele conselho, né? Reuniões e encontros. As reuniões do conselho são públicas.
eu preciso divulgar essas reuniões. Então, eu preciso divulgar data, horário, pauta, porque às vezes eu me interesso para a área de saúde. Da área de saúde, eu me interesso por a parte que é de enfermagem. Eu vou olhar lá e assim por diante. Na educação, eu dou aula para creche. Eu queria olhar alguma coisa. Olha lá, o conselho vai falar sobre essa faixa, eu vou lá ver. Então, eu preciso ter essa informação até para me motivar. E eu não ir na reunião, eu como cidadã, independente de eu ser conselheira. A gente sabe que na prática nem os próprios conselhos estão conseguindo fazer a reunião e ir na reunião. Mas quanto mais a gente tornar isso com mais metodologia, com mais eficiência, mais pessoas participarão. Porque um dos motivos de muita gente deixar de participar desses movimentos é porque muitas vezes não tem uma metodologia adequada, não tem a pauta pré-definida, chega na reunião, cada um fala o que quer, na hora que quer. Então isso não é legal, as pessoas falam, poxa, eu estou perdendo o meu tempo, às vezes vira até briga. Então é preciso a gente fazer com profissionalismo, fazer de uma forma bem feita, tá? Existem ferramentas para isso. Os resultados das reuniões, eles têm que ser divulgados. As atas das reuniões, elas precisam existir. E não precisa ser aquela ata horrorosa lá, que começa a escrever numa linha, vai para outra, que ninguém gosta de ler. Pode ser ata feita com hífens, escrevendo só o que foi definido, não precisa contar que fulano falou isso, ciclano falou aquilo, e o fulano não precisa. Para que a gente quer saber disso? A gente quer saber a decisão do conselho. Tudo isso hoje em dia pode ser gravado. Então, a gente muda o tempo, muda a tecnologia, as ferramentas que a gente possui, e a gente não olha e não muda o nosso modo de agir. A gente tem que mudar também, acompanhar, né, todo o progresso, o desenvolvimento de tudo que está ao nosso redor. Então, gravem as reuniões, deixa lá essas gravações para transparência passiva, quer dizer, se alguém pedir, você vai lá tirar o que não é público e disponibilizar, mas ninguém pede. O que as pessoas querem ver? O resultado. E aí o resultado eu transformo num documento bem elaborado, gostoso de ler, com uma estrutura lógica. Então, aí ali eu vou ter o nome de todo mundo que foi. Eu preciso da assinatura de todos, pode ser assinatura eletrônica, eu preciso da data, horário, local daquela reunião, isso eu preciso, não vou abrir mão. Mas eu preciso também do resultado daquela reunião e preciso também das próximas tarefas, o que vai ficar para a próxima reunião? Aí eu já jogo ali também naquele documento, né? Quem ficou com qual responsabilidade? Vai estar escrito ali, né? O que cada um vai fazer? Isso sim são informações úteis. Então, cuidem da transparência de vocês, que é extremamente importante. Conte conosco se vocês precisarem de ajuda, de modelos. Conta que a gente vai jogar como produto desse projeto também, tá? Vamos falar um pouquinho da 13.460? Então, essa lei, conhecida também como Lei das Ouvidorias, porque ela obrigou a criação de ouvidorias em toda a administração pública. Ela traz os direitos e deveres dos usuários, traz as atribuições das ouvidorias. Aí a gente descobre que a ouvidoria não é só o canal de fazer denúncia. A ouvidoria, ela tem várias atribuições. Uma das atribuições é receber denúncia, mas ela recebe qualquer manifestação. Então, sugestão, elogio, a denúncia também, a solicitação de providência. Então, a lei vem dar exemplos de manifestação de ouvidoria. Reclamação, que é diferente de denúncia. Então, a ouvidoria tem várias atribuições. Além disso, ela faz a mediação entre o cidadão e a gestão pública. Ela vai avaliar a qualidade dos serviços públicos. Então, esse recebimento e resolução das manifestações é um item das atribuições que ela tem. Ela é responsável pela proteção dos dados pessoais do manifestante, ela é responsável pela proteção e fomento, né, a atenção aos direitos e deveres dos usuários e dos gestores. Ela tem que avaliar o serviço público através da carta de serviço, da qualidade do serviço que está descrito nessa carta. Então, ela acaba fomentando a carta de serviço. Divulgar o padrão mínimo de qualidade do serviço público. Cada prestador do serviço
Cada responsável por aquele serviço público, ele tem que escrever o padrão mínimo do seu serviço. Esse padrão mínimo vai lá para a carta de serviço. E quem vai avaliar esse serviço? Uma das instâncias que avalia o serviço é a ouvidoria, através do que está escrito na carta de serviço. Acaba que ela tem que fomentar a carta de serviço, que é uma espécie de cardápio dos serviços oferecidos pela prefeitura, pelo Estado, pela CGU e por toda a administração pública, né? Ela também cuida da própria transparência. A lei estipula lá que ela tenha um relatório, que ela publique anualmente um relatório da gestão da ouvidoria, dos trabalhos da ouvidoria. E nesse artigo 13, que trata dessas atribuições, que ele ainda coloca assim, principais, não são só essas, ele traz lá um inciso específico para falar que a ouvidoria tem o dever de promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades que também de defesa do usuário. Então, veja que ela não vai ficar só parada esperando a manifestação chegar. Ela tem o dever de ser também uma ouvidoria ativa, de provocar, de promover a participação do usuário. Então, a ouvidoria também está nesse nosso trabalho, né? Ela pode estar aqui e colaborar com o controle social. Na parte de recebimento da manifestação e tratamento, a lei ela trouxe o direito que o usuário tem de manifestar de diversas formas, sendo obrigatório o direito eletrônico também, o atendimento gratuito, lugar acessível, simples, então ela entrou em nível de detalhamento mesmo. Obrigatoriedade de ter protocolo de registro, do usuário conseguir acompanhar o que está acontecendo com a manifestação dele, e ela trouxe o prazo, vejam, é uma lei nacional, todo mundo tem que cumprir. E ela coloca prazo de 30 dias, podendo prorrogar mediante justificativa mais 30 dias, né? Então, ela definiu o prazo que antes não tinha. Proteção contra retaliação ou discriminação. E ela colocou ali a obrigatoriedade, né? Ouvidorias obrigatórias e com responsabilidade de acompanhar as providências. Então, ela colocou a ouvidoria como um setor responsável pela proteção do usuário de serviço público e pela melhoria, né? Fomentar a melhoria dos serviços públicos. Ela ganhou um status muito grande. Vamos falar um pouquinho da lei de desburocratização e simplificação? Ela traz algumas coisas aí no intuito de simplificar para o cidadão. Uma das coisas que ela colocou é que ela proíbe a administração pública exigir reconhecimento de firma. Então, o usuário, o cidadão, ele vai na administração pública e ele não precisa ir no cartório reconhecer firma. Ele vai lá, leva o documento com a assinatura dele e assina lá perto do agente público. E o agente público reconhece se a assinatura dele é dele mesmo ou não. Então, não precisa, eu não posso exigir reconhecimento de firma mais. Também não posso exigir autenticação de cópia de documento. Eu levo o documento original e o agente público tira a cópia ou eu levo a cópia, mas ele confere a cópia com o original. E aí ele escreve na cópia, confere com o original, assina e isso é a autenticação do documento. Então, o cidadão não precisa mais gastar dinheiro com isso não, tá? Mas o mais legal da lei, tem outras coisas que a lei traz, que a gente só dá fala só de alguns itens. Mas o mais interessante é que ela determina que o poder público promova a redução de exigências burocráticas e que ele faça com que o acesso aos serviços públicos seja cada vez menos burocrático e que é necessária a aplicação de soluções tecnológicas que visa simplificar. Então, ela cria essa obrigatoriedade. Precisamos simplificar, né? Precisamos ouvir o cidadão também no que ele sugere de simplificação. E aí, a gente vê no nosso sistema de ouvidoria um botãozinho lá escrito Simplifique, que é o lugar que o cidadão clica para falar qual tipo de simplificação ele está sugerindo, né? Então, isso é bem interessante. Mas muito cuidado. Simplificar não é informalizar. Muitas vezes a pessoa fala assim,
Ah, mas eu vou entrar no sistema, vou registrar isso no sistema, isso dá muito trabalho. Eu sou assim, ó, com a secretária de saúde, eu vou lá, falo com ela, eu já resolvo tudo, né? O prefeito é muito acessível, ele é um amor, ele vai passear lá no bairro, daí eu já falo com ele, né? Então, eu tô simplificando. Não está simplificando. Você está dificultando. Você está informalizando. Mas, na verdade, se você não transformar isso num registro, você vai acabar dificultando. Porque você não vai não ter a base do registro, né? É muito importante que a gente converse sim, mas que a gente também registre. A gente vai falar um pouquinho mais disso. A lei, ela trouxe, então, essas 3 leis trazem esse impulso para desburocratização e, ao mesmo tempo, impulso para melhorar a nossa tecnologia de informação. Então, ela cria, a partir dela, cria-se vários portais, vários sistemas, várias plataformas que auxiliam o controle social e que muita gente ainda não conhece, né? Na transparência ativa e na transparência passiva, eu trago para vocês um programa da CGU que chama Lei para Todos. Dentro desse programa, a gente tem um módulo que chama Lei para Cidadãos. Aí, nesse módulo, foi construído vários materiais tentando auxiliar o cidadão a fazer uso desse direito de transparência que é dele. Então, vocês vão encontrar lá vídeos, link para algum curso, detalhamento, cartilhas, um passo a passo. Então, tem várias informações úteis lá que a gente espera que seja útil para o cidadão. Então, entre lá, acesse, que é importante a gente conhecer bem os direitos da gente. A gente está tentando escrever numa linguagem mais simples. É um programa da CGU. Uma outra novidade, não tão novidade, mas que também é fruto desse movimento de simplificar para o cidadão, é o gov.br. O gov.br é uma plataforma para que o cidadão tenha cadastro único para qualquer serviço com o poder público. Essa é a ideia. Todo mundo tem conta nesse gov.br. Quem não tem, terá que ter, porque a gente vai ter que usar o gov.br para tudo. Essa é a expectativa. E para o Poder Executivo Federal isso já é obrigatório. Todos os nossos serviços do Poder Executivo Federal têm que ser disponibilizados via gov.br. A gente não pode mais exigir que o cidadão preencha um cadastro. O cadastro que a gente tem que usar é o cadastro do gov.br. Então isso já está regulamentado, é obrigatório. E isso facilita muito a vida para o cidadão. Num primeiro momento a gente fica meio irritado, né? Tem que criar uma conta. Mas tem lá no YouTube, tem um videozinho bem legal, passo a passo, tem perguntas e respostas. O gov.br está vindo com uma linguagem cidadã, está vindo com muita explicação, com muitos vídeos para auxiliar de verdade. Então vale a pena a gente entrar lá e tentar entender cada vez mais, porque ele não é só um portal de acesso, ele é um portal que traz benefícios ao cidadão. Então ele traz ali, por exemplo, a assinatura eletrônica. Hoje todo mundo tem assinatura eletrônica pelo gov.br. E ele traz vários benefícios, acesso a vários sistemas. E a ideia é que o município, o estado, ele faça adesão e passe a usar também o gov.br. Então aí eu tirei nessa data aí que eu fiz a pesquisa e a gente já estava com 1.958 municípios já que fizeram adesão ao gov.br utilizando a plataforma gov.br para a prestação do seu serviço. Então, isso também é um exemplo de desburocratização que a gente precisa conhecer, tá? Bom, a gente viu lá que a Lei 13.460 criou a obrigatoriedade de se ter um sistema de ouvidoria e um sistema para o serviço de informação ao cidadão. A CGU criou o Fala BR, é uma plataforma que traz esses dois serviços junto. Também a gente vai entrar pelo gov.br e ela serve para as manifestações de ouvidoria e serve também para os pedidos de SIC, ou pedido de acesso à informação, ou pedido de LAI, né? Tem essas 3 maneiras de falar. E aí, as prefeituras terão outros sistemas. Então, é importante, a prefeitura pode aderir ao Fala BR, o estado também, todo mundo pode aderir ao Fala BR de forma gratuita e passar a usar a mesma plataforma. Isso seria muito bom, né? Porque quanto mais a gente padroniza em nível nacional, melhor para todo mundo.
que as melhorias são feitas numa plataforma e vai para todo mundo, né? Mas não é obrigatório, o município tem autonomia, o estado também, pode ser que ele tenha um outro sistema. Bom, vamos recapitular aqui. Para que o conselho possa atuar, a gente viu que é preciso ele ter transparência, é preciso que a gestão pública tenha transparência, é preciso que ele tenha acesso à informação, é preciso que ele consiga se comunicar com a gestão pública. Então, essas 3 leis são importantíssimas para vocês se apropriarem dela, estudarem e entenderem bem os direitos que cabem. Essas leis, elas dão força para a atuação do cidadão dos conselhos. Elas garantem visibilidade, transparência, garantem respostas oficiais do poder público. Então, precisamos conhecer e utilizá-las. Dicas para os conselhos. Primeiro, definir o objeto de controle. Como é que eu defino? Eu já defini, vamos supor que eu já defini o objeto. O que eu faço? Primeiro passo, eu vou buscar todas as informações que estão disponíveis para mim. Aí eu vou buscar tanto no site do município, vou buscar em todos os lugares que sejam possível. Para esse projeto que a gente está iniciando hoje, nós estamos colocando materiais numa pasta que vocês terão acesso constantemente. Então, não deixe de olhar nessa pasta quando vocês forem fazer o controle no âmbito do projeto, né? Que a gente está propondo. E aí essa pasta vai facilitar, mas vamos olhar todos os sites, portal da transparência, assim por diante. Segundo passo, tem informações que eu ainda não consegui lá na transparência ativa, na internet. Eu vou pedir para o gestor. Então, eu vou fazer pedidos de acesso à informação. Vou fazer pedidos de SIC, é a transparência passiva, né? E terceiro, vi algum problema, estou achando que isso pode estar errado ou podia ser melhorado, eu vou dialogar com o gestor. Como é que eu faço isso? Posso dialogar presencial, mas não deixo de registrar. E o canal para registro é o canal de ouvidoria. Então, a ideia é de sempre registrar, tá? Mesmo que eu vá na ouvidoria de forma presencial, eu transformo aquilo num registro dentro do sistema, né? Normalmente, o agente de ouvidoria faz isso. Ele já abre o sistema, registra no sistema ou lança depois. Se ele não fizer, faça você como cidadão. Você tem acesso e é possível registrar. Como fazer o pedido de SIC? Como fazer uma manifestação na ouvidoria? A gente podia aqui falar passo a passo de como fazer cada um dos dois. Mas vocês não vão fazer agora. E também pode ser que vocês já saibam, né? Fazer isso daí. Então, o que nós trouxemos? Primeiro, falando do sistema Fala BR, ele tem um passo a passo de como fazer cada um dos dois, até com a tela do sistema. E mesmo que a prefeitura tenha um outro sistema, a maioria dos sistemas segue o mesmo fluxo. Então, mesmo que você não vá utilizar o Fala BR, dá uma olhada no passo a passo que você vai ter ideia do que fazer no outro sistema também, porque eles são muito similares, ou pelo menos devem ser, porque tem que seguir a 13460, tá? Mas, como a gente vai continuar, como a gente vai dar continuidade nesse projeto, e ele ainda tem muitas ações ainda, a gente precisa ouvir de vocês se vocês precisam desse passo a passo, tá? E cada vez que a gente construir um material orientativo, um vídeo, ou um passo a passo, um slide, qualquer coisa, uma cartilha, a gente vai colocar na pasta, que a gente vai disponibilizar o link para vocês olharem, tá? Essa é a ideia. Então, a gente vai continuar interagindo, a gente vai ter um grupo de WhatsApp. A ideia é a gente conseguir fortalecer esse diálogo permanente entre o controle social e as instituições de controle, né? Entre vocês e a gente, principalmente no âmbito desse projeto. Bom, usar o serviço de acesso à informação, ele é um direito e também uma forma de contribuir para a transparência e a melhoria da gestão pública. Então, sempre que possível, utilizem, gente, porque isso faz a gestão pública também melhorar e a gente acelerar essa construção da cultura de transparência. Então, procurem usar. E aí, algumas dicas. Dicas para o SIC, tá? Serviço de Informação ao Cidadão. Se o órgão destinatário do seu pedido não utiliza o Fala BR, procure na internet algum lugar lá que tenha o serviço de informação ao cidadão.
Caso ele não tenha, dá uma olhada no canal de ouvidoria, que quase certo que tem o canal de ouvidoria. Aí você utiliza o canal de ouvidoria. Se lá dentro tiver o SIC, o botãozinho do SIC, perfeito, até porque ele tem o setor do SIC. Mas se não tiver o botãozinho do SIC, escreva uma solicitação na ouvidoria, uma manifestação, mas inicie fazendo referência que trata-se de um pedido à lei. Então, faça referência à lei. Trata-se de um pedido na lei, né, embasado, fundamentado na lei de acesso à informação. Porque é importante que o gestor saiba que o prazo que ele tem que atender é o da lei, que as condições, a seriedade, a lei é uma lei bem mais forte, né, rígida, do que a lei das ouvidorias. Então, eu ponho lá a lei para ele entender que eu estou fazendo uso da lei. Desmembre os pedidos por assunto, ou por setor, destinatário, ou por objeto, e registre cada um separadamente. Eu posso fazer tudo num só? Posso, mas isso não é bom, porque quando eu faço tudo de uma vez só, pode ser que eu fiz A, B, C, D. Pode ser que o gestor já ia me passar a letra D, mas ele fica aguardando a A, B, C para depois me passar tudo, né? Ou muitas vezes ele passou A, B, C e a D ele não passou. Aí você quer entrar com recurso. Aí você vai entrar com recurso de tudo aquilo lá. Então complica, tumultua. E também para o gestor facilita a vida do gestor, do agente do SIC. Porque quando o agente do SIC recebe, quase sempre não é ele que responde. Ele só responde quando ele já tem aquela informação. Às vezes já vem um pedido anterior, ele já tem a resposta, ele manda. Ou às vezes está no site, a gente que não encontrou, aí ele vai lá no site, pega o link e manda o link pra gente, mostrando, ó, tá ali no site. Mas a maioria das vezes, ele tem que mandar para os setores internos da sua instituição. E aí, se vem os pedidos tudo junto, ele tem que ficar desmembrando e mandando para cada setor. Ou às vezes ele manda tudo para aquele setor, porque tem alguns sistemas que não permitem desmembramento. E aí você tem que mandar o pedido para os 5 setores distintos. E aí os setores ficam confusos, mas eu tenho que responder tudo ou não? Aí você tem que escrever, responda a letra A, responda a letra... Vejam que dá uma confusão. Então vamos fazer desmembrado, que é muito melhor. Use linguagem respeitosa, foque na informação. Qual é a informação que você quer? Então peça aquela informação. Porque muitas vezes quando a gente se dirige à prefeitura ou a uma administração pública de um modo geral, a gente já está assim... agoniado, poxa, aquela informação devia estar no site, todo mundo precisa. E aí, na hora de escrever, a gente escreve essa nossa emoção e acaba usando linguagem nada respeitosa. Isso não é legal, tá? É muito bom que a gente lembre que do lado de lá tem um ser humano que também está tentando construir transparência, ele trabalha nesse setor e a dificuldade é de todos. Então, tratar com respeito é muito bom. Seja claro e objetivo. Coloca lá qual informação que você quer, de qual período, em que formato. Quando a gente é específico, facilita para o gestor. Quando a gente não é específico, às vezes o gestor nem entende, mas ele quer do ano todo. Mas ele quer toda a informação. Eu vou ter que parar meu setor para produzir essa informação. E aí ele consegue embasar e te negar a informação. Porque ele não pode parar a gestão pública para passar a informação, né? Isso também não está certo, não é aceitável. Para o Poder Executivo Federal, isso já está até regulamentado. A gente chama de pedido desarrazoável, pedido desproporcional, quando a pessoa vem pedindo um negócio assim muito aberto e que realmente a gente tem que parar a máquina pública, ou porque é até perigoso eu passar toda essa informação, né? Então, eu consigo negar fundamentado numa regulamentação que já existe. Então, coloca dessa forma que é mais fácil. Um outro ponto é que a lei veda que o gestor exija a motivação. Então, eu não preciso falar para que eu quero aquela informação. Mas, às vezes, é bom eu falar, porque eu consigo fazer com que o gestor entenda o que eu quero. E aí o gestor consegue me mandar aquela informação ou mandar até outra coisa que não é a que eu pedi. Porque eu pedi uma coisa, quando eu falei para ele, é para isso. Aí o gestor fala, então se é para isso, não é esse documento que ela quer, é esse, vou mandar. E manda. Então, isso na prática vem acontecendo, mas muitas vezes é o agente do SIC que entra em contato, às vezes por telefone, por e-mail, ou pelo próprio sistema, pedindo alguma explicação, mas ele tem que tomar o cuidado de não parecer que ele está exigindo porque a lei veda, né?
Então, vamos facilitar a vida de todo mundo? E sempre que possível a gente já coloca a motivação. Principalmente quando a gente perceber assim, se eu colocar a motivação ele vai entender. Eu preciso desse documento para dar entrada no processo tal. Então, eu estou pedindo esse documento, se ele souber que não é esse, ele já me manda o outro. Isso facilita para todo mundo. E acompanhe o andamento do pedido. E entre com recurso se for necessário. Esse movimento de acompanhar o pedido, de entrar com recurso, é um movimento muito bem-vindo para a construção da cultura de transparência. Então, vamos fazer. Não é fácil, a gente tem que ter perseverança, a gente desanima no meio do caminho. Mas não vamos desanimar, não, vamos fazer a nossa parte, porque ganha a gente, porque a gente tem a chance de ter informação, mas ganha todo o sistema que vai construindo a transparência, tá? A colaboração nossa nessa construção. Para a ouvidoria, a mesma coisa, é um direito meu, mas ao mesmo tempo, quando eu faço, eu estou ajudando tanta gente, eu estou ajudando a melhorar a gestão pública, então vamos fazer mais manifestações de ouvidoria. Eu vejo um buraco na rua, faço uma manifestação de ouvidoria, vi uma placa errada, conto para a ouvidoria que aquela placa está errada. É lógico que se a administração pública tem um canal específico para aquilo que eu estou olhando, eu vou usar aquele canal. Que beleza, é o prestador, o responsável pelo serviço, se abrindo para ouvir uma demanda e atender a demanda. Parabéns para ele. Mas muitas vezes eu não tenho esse canal, então eu vou usar a ouvidoria. Isso vai ajudar todo mundo. Então, dicas da manifestação, muito parecido com a outra. Faça um registro para cada tipo de manifestação, pelos mesmos motivos lá. Cada tipo de manifestação tem um fluxo diferenciado. E muitas vezes, um mesmo tipo até, eu tenho que desmembrar porque vai para o setor, vai para o outro. Então, faz esse desmembramento por tipo também, por assunto. Isso ajuda todo mundo. Seja claro e objetivo. Coloca lá o que, quando, onde e quem. Coloca as informações que você tem realmente ali que possa ajudar a entender. Linguagem respeitosa, igualzinho lá no SIC que eu falei, Inclua a prova se tiver. Se eu estou fazendo uma reclamação, uma denúncia principalmente, e eu tenho a foto, ou tive acesso à nota fiscal, o que eu tiver, coloco ali, porque isso vai dar agilidade para a gestão, É muito importante. Identifique o órgão que você está mandando, você é obrigado a identificar, sempre vão pedir, vai mandar para quem, qual o destinatário. Mas se você, dependendo do órgão que você está mandando, quando é um órgão de controle, justifica a escolha daquele órgão. Porque, por exemplo, a CGU, ela recebe muitas demandas, muita denúncia. Aí ela recebe denúncia, vem uma denúncia que está falando de uma ação lá do Ministério da Educação. Há uma ouvidoria específica naquele ministério para atender essa denúncia. Aí eu fico sabendo, será que o cidadão quer que a CGU atue porque ele não confia na ouvidoria de lá? Ou será que o cidadão não sabe que tem uma ouvidoria para fazer isso? Então, há essa dúvida. Se eu conseguir interagir com o cidadão, eu interajo, mas às vezes o cidadão nem me responde. E aí eu continuo com essa dúvida. Será que é para mandar para lá ou para cá? E aí vai a interpretação do analista, isso não é bom. Então, se eu estou mandando para a CGU, porque eu não confio na ouvidoria, ou porque eu já mandei na ouvidoria anterior, não deu em nada, eu tenho que explicar isso lá. Estou encaminhando, sei que há uma ouvidoria na universidade tal, mas estou encaminhando para a ouvidoria, para a CGU, por isso, por isso, por isso. Então, é importante a gente identificar. A mesma coisa acontece com município e tribunal, e município e Câmara, e o Legislativo. O cidadão vai e faz uma denúncia lá no Legislativo, para os vereadores, lá na ouvidoria da Câmara de Vereadores. E aí? A ouvidoria de lá recebe e fala, ele está querendo que os vereadores atuem nessa denúncia ou ele não sabe que existe uma ouvidoria lá dentro da prefeitura municipal? Então, essa dúvida atrapalha um pouco o trabalho da ouvidoria. Então, sempre que você usar um órgão de controle, principalmente, explique lá. Se achar que vai ter dúvida, mesmo assim, eu estou mandando para a Secretaria de Educação, mas lendo a minha manifestação, parece que é da saúde, então eu justifico ali, por que eu estou mandando para a educação?
Então, sempre que você vê que alguém pode ter dúvida do destinatário, justifica ali que facilita a vida para todo mundo. Acompanhe o andamento da sua manifestação. A mesma coisa que eu falei no slide anterior. É muito importante que a gente acompanhe, tá? Que a gente olhe as respostas, que a gente confira prazo, né? E aqui não tem instância recursal para manifestação. Se não me responderam, se não estou cumprindo o prazo, ela era uma reclamação, ela vai virar uma denúncia. Ela era uma denúncia diretamente naquela instituição, ela vai ser agora uma denúncia para os órgãos de controle. É assim que funciona, mas não há recurso aqui, tá? Se for denúncia, você pode fazer de forma anônima, né? Porque a gente pode fazer denúncia anônima porque o poder público ele é obrigado a tomar providência sempre que ele toma conhecimento de alguma ilegalidade. Então, mesmo que ele fale, mas isso não é manifestação, né, de ouvidoria porque está anônima, mas ele tomou conhecimento e agora ele vai fazer o quê? Então, o mais adequado é que a ouvidoria aceite também denúncia anônima e dê o mesmo tratamento que se dá a uma denúncia identificável. Assim é no Poder Executivo Federal, assim é no Fala BR, tá? Ela é transformada em comunicação e ela segue o mesmo fluxo de uma denúncia que tem a identificação. Mas aqui a dica é, sempre que possível, se identifique, gente. Porque quando você não se identifica, não tem como entrar em contato com você. Aí, às vezes, faltou uma pequena informação para eu habilitar aquela manifestação, aquela denúncia e mandar para os órgãos apuratórios. Mas está faltando aquilo ali, aí eu fico sem os elementos essenciais para a investigação. E não consigo mandar, vou ter que arquivar. E se eu mandei ou arquivei, eu queria comunicar a você por que eu arquivei e para onde eu mandei sua demanda. Para qual setor apuratório foi a sua denúncia. Se é anônimo, eu não tenho como falar com você. No Poder Executivo Federal, dentro do Fala BR, a gente faz até a resposta, mas a gente não encaminha, a gente faz a resposta somente para o sistema, para que a gente tenha o controle do que foi feito com aquela denúncia. Então, está escrito certinho, se foi para o setor, se não foi, se foi arquivado, qual a fundamentação do arquivamento. Mas você que fez a manifestação, que fez a denúncia, não vai ter essa informação. Chegamos ao final dessa videoaula. Você receberá por e-mail um formulário para avaliar essa videoaula e também enviar as suas dúvidas. Todas as dúvidas serão respondidas e postadas no site do projeto. Nossa próxima ação será a videoaula 2. Em breve enviaremos o link de acesso a essa videoaula. Compartilhe esse link com outras pessoas. Muito obrigado pela atenção e participação de todos vocês. Um abraço.